Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda Vieira Geia. Eu sou da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vim apresentar parte da minha pesquisa intitulada hoje Entre Inseguranças e Resistências, Crença de Professores em Informação sobre o Mito do Falante Nativo. A minha orientadora é a professora doutora Ana Maria Ferreira Barcelos e essa pesquisa conta com o apoio financeiro da FAPEMIC. Para dar início aqui à minha apresentação, eu coloquei essa frase que eu escutei de uma aluna minha quando eu dava aula lá nos Estados Unidos. Ah, mas você é brasileira? Achei que ia ter aula com um nativo aqui nos Estados Unidos. Essa aluna tinha a ideia de que a melhor pessoa para dar aula para ela seria um professor nativo, né? E isso conversa muito com um dos temas da minha pesquisa, que é o Native Speakers. Então, já entrando aqui, né, no referencial teórico, o que é o Native Speakers? O Native Speakerism, traduzido para o português, a gente usa a expressão mito do falante nativo, que é a crença de professores falantes nativos, né, nascidos em países que são falantes de inglês, são superiores aos professores falantes não nativos, assim como nós, professores brasileiros, por exemplo. Esse mito do falante nativo, né, ele já vem sido amplamente discutido na linguística aplicada, e ele pode gerar impactos mesmo profissionais, emocionais e econômicos, que são impactos negativos, né, para esses professores falantes não nativos, levando-os até mesmo à automarginalização. Então, assim, hoje já existem outros trabalhos, né, que desafiam essa ideia, porém, a noção de falante nativo, né, e desse falante nativo como superior ainda prevalece. Os objetivos da minha pesquisa são, em geral, investigar as crenças e emoções desses professores de inglês em formação sobre o mito do falante nativo e, mais especificamente, mapear as emoções vivenciadas por esses professores em relação ao mito do falante nativo e investigar e analisar como se manifestam possíveis vulnerabilidades emocionais dos professores em relação a esse mito. Por questão de tempo, a gente não vai conseguir aprofundar muito no referencial teórico, mas a gente vai falar um pouco sobre crenças, emoções e vulnerabilidade emocional. Então, começando aqui sobre as crenças, eu defino aqui para essa pesquisa, né, eu uso essa definição aqui de Barcelos e Caládia, então, formas de pensamento co-construídas nas experiências vividas resultantes de processos interativos de interpretação e ressignificação. E por que que a gente deve pesquisar, né, sobre as crenças e emoções? E especialmente nesse sentido, assim, sobre o mito do falante nativo, é porque isso pode abrir realmente espaço para a gente aprimorar a prática docente num todo. Já sobre as emoções, eu utilizo de uma perspectiva pós-estruturalista, né? Mas em geral as emoções são movimento, transformação e mudança, e as emoções conflitantes servem como energia emocional para movimentar os sistemas de ensino e de aprendizagem, de acordo com Barcelos. E aqui já falando um pouco mais sobre essa ideia de emoções vistas como uma lente crítica, as emoções são políticas ligadas a relações de poder, resistência, agência, como afirma Benes. E por último, a vulnerabilidade emocional, que, de acordo com o Tsui, de 2023, refere-se à suscessibilidade emocional que os professores vivenciam em diversos contextos escolares. E essa vulnerabilidade, ela abrange um encontro emocional complexo e cheio de nuances que os indivíduos podem experimentar em várias circunstâncias, né? E os autores dizem até que na docência é quase impossível, né, a gente não ter essa vulnerabilidade emocional, é uma coisa quase inerente da profissão mesmo. Agora, já partindo para falar um pouco da metodologia, essa pesquisa se enquadra em uma pesquisa qualitativa e os instrumentos utilizados foram um questionário semi-estruturado, narrativas escritas e uma entrevista online. Essa pesquisa ainda está em andamento, mas a análise de dados foi feita da seguinte forma. Em primeiro lugar, a gente fez uma pré-análise, né, e organização e preparação do material, então, leituras variadas em primeira instância. Logo depois, já foi feita a exploração do material, começando a codificação e a categorização, né, temática das coisas que a gente consegue achar ali, colocando como foco mesmo as crenças e as emoções e as vulnerabilidades apresentadas ali pelos participantes. E, por último, o tratamento dos resultados à luz do referencial teórico mesmo, e para a gente conseguir inferir, né, e ter uma interpretação sobre o que os participantes relataram sobre a sua experiência docente.
Em geral, o perfil dos participantes, nós tivemos 5 participantes entre 21 e 28 anos, todos eles com habilitação em inglês e português. Apenas um nunca atuou como professor de inglês, e você pode ver aqui no quadro quais foram o contexto de ensino de cada um. Agora, aqui para os resultados parciais, eu vou focar em três, né? Então, primeiro foi a formação pedagógica e essa fluência versus a didática, né? Essa diferença que eles realmente focaram muito em falar que só porque alguém é fluente não significa que essa pessoa tem didática, né? Para poder ensinar. Segundo, né, as emoções relacionadas às crenças e, por último, a vulnerabilidade emocional. Então, primeiro, essa formação pedagógica e essa fluência versus didática, então, depende mais da didática do que da língua materna. A crença de um dos participantes. Novamente, outra participante relata: os nativos são bons para o speaking e para o listening, mas ensinar é outra coisa. Então, fazendo bem essa diferença aí entre ser fluente, simplesmente ser nativo, e ter qualquer superioridade, né, sobre isso só porque tem fluência, eles não acreditam nisso, eles acreditam mais que a didática realmente tem um papel importante. Logo depois, né, a vulnerabilidade emocional, então, passei a pensar sobre falante nativo por causa da impressão de que meu inglês seria ruim em comparação com os meus colegas, que falam de uma forma mais fluente e, portanto, na minha cabeça, representavam um falante nativo. Então, esse relato, ele evidencia para a gente a crença de que, para esse participante, o falante nativo é o modelo a ser seguido, né? E sobre as emoções, né, e as vulnerabilidades relacionadas às crenças, a gente teve aqui a indignação e a raiva por motivos diferentes, como injustiça e preconceito. Então, sinto uma espécie de preconceito, vindo até mesmo dos alunos. Frustração e tristeza, me sinto sucateado, não ser considerado good enough. E a desvalorização mesmo do esforço. Acho injusto. Muitos não nativos se tornam professores melhores. E, em geral, assim, há uma tensão mesmo entre razão e emoção, que mesmo reconhecendo que é um mito, essa ideia paira como verdade emocional, que foi o que um dos participantes disse com as suas próprias palavras. Então, por fim, aqui as considerações parciais são que a maioria dos participantes apresenta rejeição ao mito do falante nativo, falam muito sobre essa formação, né, e a didática como critérios centrais. Essa comparação com professores falantes nativos é o que gera para eles muita insegurança e desvalorização. E a vulnerabilidade emocional aparece aqui como o eixo central disso tudo, né? E apresentando para a gente aí essa necessidade de repensar as práticas e discursos. E como mensagem final, né, eu queria deixar aí, a prática mesmo de valorizar o professor não nativo, né, reconhecer as competências, fortalecer as identidades e a gente promover um ensino mais justo e plural. Por fim, estão aqui as minhas referências para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Eu gostaria muito de agradecer a todos. Obrigada.